Boa noite, irmãos. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 15, versos de 1 a 6. Romanos 15. Romanos 15, versos de 1 a 6. Acompanhe aí na sua Bíblia. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus é o Deus da esperança. E eu queria que você ficasse muito certo disso nessa noite. E o apóstolo Paulo está afirmando que o nosso Deus é Deus da esperança, num contexto relacional. Os irmãos que estavam se reunindo na igreja de Roma, eles estavam tendo dificuldade de relacionamento entre eles. Como nós. E aí vai uma pergunta para cada um de nós. O que cada um de nós faz quando crentes como eu e você discordam de muitas coisas do que para nós seria certo, correto diante de Deus? O que fazemos quando o nosso irmão de fé, irmão de caminhada, tem hábitos, tem costumes, tem gostos, tem hobbies, tem entretenimento diferente dos nossos e muitos que nós não concordamos? É essa situação que está sendo colocada aqui, quando Paulo escreve esse texto. A máxima é aceitar uns aos outros. Paulo usa até o exemplo de Jesus para dizer que Jesus, para aceitar a todos, ele sofreu muito. Ele pagou um preço altíssimo para que ele tivesse o melhor relacionamento possível com todas as outras pessoas. E Paulo diz que nós devemos seguir o exemplo de Jesus e valorizar o sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. O Senhor Jesus sacrificou-se em nosso lugar para que nós nos esforçássemos ao máximo para aceitar um ao outro, para conviver com o outro saudavelmente. É essa situação que está sendo colocada aqui em Romanos capítulo 15. Na verdade, no capítulo 14, Paulo já está falando dessa relação que todos nós devemos ter uns com os outros. Todos nós devemos pagar um preço altíssimo
para que nós não tenhamos problema com o outro, para que nós não entramos em conflito com o outro. Nós devemos viver assim, agora que somos crentes em Jesus, agora que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, precisamos nos esforçar para que, no que depender de nós, tenhamos paz com todos os outros. É isso que Paulo está tratando aqui. E ele diz, olha, Jesus aceitou cada um de nós, não somente quando nós éramos fracos, mas quando nós éramos ímpios, quando nós éramos pecadores e quando nós éramos inimigos de Deus. Mesmo assim, com tudo isso, o Senhor Jesus nos aceitou. O Senhor Jesus pagou o preço para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos dele. Paulo vai usar até uma frase, um texto de Salmo 69, verso 9, que é o verso 4 aqui do capítulo 15 que nós lemos. Um dos salmos que é mais citados no Novo Testamento, para dizer para todos nós que Jesus teve um trabalho muito incessante, insistente, para que ele tivesse bom relacionamento com todos os outros. E nós precisamos, da mesma forma, também nos esforçar ao máximo para que possamos ter bom relacionamento uns com os outros. É isso que está acontecendo aqui com os crentes da igreja em Roma. Eles não estavam se bicando, como a gente diz na nossa linguagem mais popular. Eram pessoas oriundas de diversos lugares. Eram judeus, eram gentios, eram pessoas de culturas diferentes, de grau de instrução diferente, de grau de poder econômico diferente. Pessoas que vieram do judaísmo, pessoas que vieram do paganismo, pessoas que agora estavam juntas em Jesus, pessoas que agora estavam juntas porque o Senhor Jesus salvou todas elas e colocou elas no mesmo corpo, como nós. E eles estavam se perdendo em pequenas disputas. O capítulo vai falar de que eles estavam brigando uns com os outros porque uns eram da noite, uns gostavam de festa da noite, outros não gostavam, uns gostavam de comer e beber, mesmo não sabendo as origens da alimentação, da bebida, e outros não concordavam porque só conhecendo as origens, sabendo de onde vem. Então eles estavam discutindo essas coisas que para Paulo eram detalhes em relação ao esforço que eles tinham que fazer para sentar juntos e conviver juntos como crentes em Jesus, como irmãos em Cristo. Paulo diz, e aí é a grande sacada de Paulo, ele diz que tudo o que foi escrito anteriormente, e ele está falando do Antigo Testamento, ele está falando da lei, ele está falando dos escritos, ele está falando dos poéticos, ele está falando dos profetas. Ele está falando que toda a Bíblia até então conhecida, toda a Bíblia que eles conheciam na época, tudo foi escrito para que eles pudessem conviver bem uns com os outros. Não havia nenhuma razão para que crentes em Jesus tivessem problemas relacionais. Porque tudo que havia sido escrito, sob a inspiração do Espírito Santo, tudo aquilo que é o cânon bíblico, que é o cânon sagrado, todos aqueles livros que nós conhecemos hoje como Antigo Testamento, tinha a intenção de dar ao povo condições de viver bem, dar ao povo de viver com esperança. Se nós não conseguimos viver bem, lembrando do nosso presente e lembrando do nosso passado,
nós com certeza conseguimos viver bem uns com os outros, lembrando do futuro, da promessa de Deus, de que Deus haveria de resgatar a todos nós, de redimir a todos nós, de tornar cada um de nós servo dele, a serviço dele, amante dele. O que Paulo vai ensinar de forma contundente aqui, nesse texto que lemos, Romanos 15, versos de 1 a 6, é que princípios, valores, costumes, educação, são necessários, sim. São fundamentais, sim. Mas, se nós não conseguirmos conviver na esperança que Deus nos dá, na esperança que Deus nos prometeu, nós não vamos conseguir cumprir exatamente o que a palavra de Deus determina a nós. Se nós não conseguimos conviver com os nossos valores, com os nossos princípios, se nós não conseguimos conviver bem com os nossos gostos, com a nossa educação, nós precisamos aprender a conviver bem com a esperança que Deus nos dá. Nosso Deus é Deus da esperança. É Deus que tudo aquilo que é difícil para nós, tudo aquilo que é complicado para nós, em possibilidades que estão atreladas à esperança. A esperança de que um dia tudo isso aqui vai ficar aqui e nós vamos viver na eternidade e nós vamos ter ótimos relacionamentos, nós não vamos mais fazer o outro ficar triste, nós não vamos mais causar tristeza a ninguém, nós não vamos decepcionar mais ninguém. É essa esperança que precisa nos mover para que a gente viva esse presente que estamos vivendo hoje de forma saudável, de forma que a gente não machuque o outro, não prejudique a vida do outro, não cause doenças na vida do outro e que, no que depender de nós, nós possamos edificar e somente edificar uns aos outros. Nós não podemos perder de vista a esperança. E a esperança, ela é nos ensinada, ela vem a nós através das Escrituras. São as Escrituras que nos dão esperança. São as Escrituras que nos dão a esperança, paciência e consolo. São as virtudes que estão aqui nesse trecho da palavra de Deus que lemos. Esperança, paciência e consolo. Então, irmãos, nosso Deus é o Deus que nos faz caminhar na esperança. E Ele nos faz caminhar na esperança, trazendo a nós a esperança. Nós somos povo que deveria sempre andar de cabeça erguida, sempre olhando para o que vem à frente. Nós não deveríamos perder muito tempo olhando para trás, porque nós estamos num caminho que Deus nos deu, caminho de esperança, porque o nosso Deus é o Deus de esperança. Ele nos faz caminhar num caminho de esperança. E a esperança, para Paulo, como Paulo compreende, é uma esperança que
precisa causar em nós uma prática de esperança. Então, somos pessoas que dão esperança aos outros. Somos pessoas não pessimistas. Somos pessoas não fatalistas. Somos pessoas que não se entristecem com as coisas que nós vemos, com as coisas que estão ao nosso redor, com as circunstâncias adversas. Mesmo que tudo isso venha a nós, nós continuamos sendo pessoas de esperança. E é isso que Paulo quer nos ensinar aqui nessa noite. É essa esperança que faz a gente pagar o preço de levar desaforo para casa, de, às vezes, ser maltratado, às vezes, ser mal compreendido, às vezes, não ser bem tratado pelo próprio irmão em Cristo que convive conosco. Não importa. A esperança que Deus dá a nós, ela é suficientemente capaz de fazer a gente relevar tudo isso e continuar convivendo e continuar se relacionando. Eu falo isso, irmãos, porque nos dias de hoje nós temos muitas dificuldades de relacionamento. Qualquer coisa mínima, às vezes nos tira da comunhão, às vezes nos afasta do grupo. E Paulo está dizendo justamente o contrário, de que nós temos que suar, nós temos que nos esforçar ao máximo, para que a gente não tenha problema de relacionamento com ninguém. E aí, irmãos, aqui no texto, em primeiro lugar, o Deus que nos faz caminhar na esperança, diz a nós que toda a Escritura é para a nossa paciência. Precisamos de paciência para lidar com as pessoas. Não é verdade? Precisamos de muita paciência para lidar com as pessoas. Como é que a gente absorve esperança? Como é que a gente adquire esperança? Paulo está dizendo que a esperança vem a nós através da Escritura. Nós temos que beber da Escritura, nós temos que comer a Escritura, nós temos que nos encher da Escritura de Deus, da palavra de Deus, da verdade de Deus para nós. É ela que vai nos dar paciência, é ela que vai fazer com que naquele momento que você gostaria de chutar o balde, de xingar, de mandar aquela pessoa não sei para onde, você ter paciência, relevar, voltar para casa, repensar, voltar novamente com amor, abraçar. Paulo está dizendo que essa esperança, ela vem a nós através das Escrituras. A caminhada em direção à esperança, ela começa com essa consciência, com essa certeza de que os milênios de história bíblica antes dele, antes do apóstolo Paulo escrito, servem toda a Escritura para que possamos ter paciência. A Escritura, toda a Escritura serve para o nosso ensino, serve para a gente entender que o próprio Deus, o próprio Senhor, Ele teve uma paciência invejável diante de muitas situações que o seu povo cometeu. O próprio Deus é Deus de extrema paciência. Em muitos momentos, Deus poderia ter fulminado o seu povo, os seus líderes, os seus fiéis. Mas Deus, com paciência, preservou, deu nova oportunidade, refez, regenerou,
foi buscar novamente. Deus é Deus de paciência. Quando nós pensarmos em ficar impaciente, nós deveríamos trazer à nossa memória as Escrituras Sagradas, o exemplo do próprio Deus. Paulo lembra, no verso 3, que os seus leitores estavam com dificuldade de servir ao próximo, de ajudar ao próximo. E como havia muitas diferenças, como muitos eram diferentes uns dos outros, eles estavam perdendo a paciência. Eles estavam ficando impacientes. Eles gostariam de sair, de ir embora, de ficar com o seu grupo uniforme, coisas que nós todos fazemos nos dias de hoje. Mas aí Paulo lembra aos crentes romanos o Salmo 69, verso 9, o verso 3, que diz que Jesus pagou o preço e recebeu várias injúrias, muitas injúrias, para não perder a paciência, para não perder a esportiva. Irmãos, o Deus que nos faz caminhar na esperança, Ele diz a nós que toda a Escritura é para a nossa paciência. Toda a Escritura serve para nos enchermos da paciência. O conhecimento das Escrituras nos ajuda profundamente, fundamentalmente, na paciência com os outros. Você está perdendo a paciência com alguém? Você já perdeu a paciência com alguém? Então, vá para as Escrituras. Vá ler as Escrituras. Vá ler a história do povo de Deus rebelde e como Deus vem tratando esse povo, como Deus vem, de alguma forma, preservando o seu remanescente. E nós vamos nos encher de gratidão, nós vamos nos encher de convicções, porque Deus teve paciência que nenhum de nós consegue ter. Nós precisamos olhar para o que Deus tem feito com você mesmo. Deus certamente teve e tem e terá muita paciência com você, porque certamente você vai fazer muitas coisas que Deus não aprova, mas Deus vai lá, vai dar a mão para você e vai puxar você e vai carregar você se você não tiver mais condição de andar. Porque Deus é paciente, porque Deus trouxe a nós o Espírito Santo para habitar em nós, para trazer a nós paciência, é um fruto do Espírito. Porque Deus sabia que daria problema nós nos ajuntarmos, irmãos. Deus não estava alheio a isso, Deus sabia, Deus sabe, e Deus sempre vai saber que nós vamos nos bicar quando estivermos juntos, porque somos muito diferentes. E a nossa natureza pecaminosa vai realçar justamente as nossas diferenças, não vai fazer nenhuma questão que a gente crie uma unidade. Então, o Espírito Santo vem habitar em nós para trazer a nós a unidade, porque nós mesmos não conseguimos. Mas Paulo está dizendo: medite na palavra de Deus, conheça as Escrituras Sagradas, porque elas vão trazer paciência ao seu ser, ao seu coração. Porque a paciência é necessária, e isso pode ser compreendido no contexto que Paulo está aqui tratando com essa questão do relacionamento com os irmãos. Os cristãos judeus e gentios, eles estavam perdendo a paciência uns com os outros, porque eles eram de origens, tradições, hábitos,
costumes totalmente diferentes uns dos outros, e os judeus achavam que o que eles faziam era o certo, era o correto. Então os gentios, apesar de reconhecerem que Jesus era o Senhor, eles tinham que entrar na circuncisão. E ninguém dava jeito nisso. E eles se separavam. E eles criavam grupinhos, panelinhas, como nós fazemos hoje. E aí Paulo vem e diz, olha, isso tudo que vocês estão fazendo não agrada a Deus. Vocês têm que viver juntos, não interessa. Não dê desculpa de que você não consegue, de que aquela pessoa é muito difícil. Não dê desculpa, não tem desculpa. O Senhor Jesus sacrificou-se em nosso lugar para que nós pudéssemos todos conviver juntos. Então é você que tem que se matar por dentro para você não ter problema com o outro. Não é o outro que tem que te aceitar com as suas mazelas, com os seus cacuetes. Cada um de nós tem que se policiar, tem que se vigiar. E isso exige paciência. Paciência que você não tem. A sua natureza pecaminosa não dá isso a você. Você precisa buscar em Deus. Você precisa buscar no Senhor. Você precisa se encher dela através da meditação na palavra de Deus. Quando Paulo se dirige aos crentes judeus, Paulo diz, está nos versos 8 e 9 desse capítulo 15 que a gente leu. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Os judeus, eles estavam fechando o reino, fechando a igreja. E Paulo vai lembrá-los. O Senhor Jesus fez tudo o que fez para que os gentios pudessem se juntar aos judeus, para que os gentios pudessem estar no corpo de Cristo como judeus. O Senhor Jesus fez tudo o que devia ter sido feito, tudo o que era necessário fazer, para que cada um de nós pudesse se juntar ao corpo de Cristo aqui. Então, somos cada um de nós que tem que pagar o preço para não deixar que ninguém aqui se sinta fora desse rebanho, fora desse redil, fora desse corpo de Cristo. Se Cristo nos incluiu no corpo dele, nenhum de nós tem nenhuma autoridade para tirar essa pessoa, para afastar essa pessoa, para contribuir para que essa pessoa não se sinta em casa e vá embora. O apóstolo lembrou aos crentes judeus que Deus prometeu desde Abraão que judeus e gentios seriam irmãos, que judeus e palestinos seriam irmãos, que brasileiros e argentinos seriam irmãos, que brasileiros e venezuelanos seriam irmãos, que brasileiros e índios tupinambás seriam irmãos. Quando Deus disse para Abraão que ele seria o pai de muitas nações, Deus não estava dizendo que só Israel seria o povo de Deus. Essa é uma leitura muito errada que fazemos do Antigo Testamento. E, irmãos, refute essa forma de você interpretar o Antigo Testamento. De que no Antigo Testamento Deus é mau, Deus só quer guerrear, Deus quer matar, e Deus só quer saber dos judeus, e Deus dá força para o judeu arrasar com os outros exércitos. Esqueça isso, irmãos. Porque o nosso Deus, desde Abraão, ele vai construir uma nação chamada Israel, para que Israel fosse a amostra grátis do reino de Deus para todas as nações. Se Israel não cumpriu isso, é problema de Israel. Não é Deus que errou.
Paulo sabe que mesmo assim, mesmo trazendo a história de Deus no Antigo Testamento, alguns judeus, alguns irmãos e irmãs não aceitariam os gentios. Como nós. Mesmo que a gente aqui dê todas as razões para que você entenda que a palavra de Deus diz que no que depender de nós vamos ter paz com todos os outros, mesmo assim alguns de nós ainda vai ficar com problema de relacionamento com outros. Aí, irmãos, Paulo vai citar alguns textos do Antigo Testamento. Ele vai citar 2 Samuel 22:50, que está no verso 9 do capítulo 15 de Romanos, quando diz: por isso, eu te glorifiquei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. É uma citação do Cântico de Davi. Davi diz, Deus diz, eu te glorifiquei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. É o Salmo 22, é o texto de 2 Samuel 22:50. E olha que Davi canta para Deus, Davi canta para o Senhor, depois que ele adulterou com Betseba, assassinou o marido de Betseba, criou filhos rebeldes e realizou o censo das suas tropas por causa de seu próprio orgulho. Quem é que teve paciência? Foi Davi ou foi Deus? Deus teve paciência de tratar com Davi com tantos erros gravíssimos, que custou a vida de milhares de pessoas. Deus teve paciência com Davi. E por que nós não vamos ter paciência com nossos irmãos? Depois, Paulo vai citar uma canção de Moisés, que está no verso 10 de Romanos 15. Uma citação, uma canção de Moisés, que está em Deuteronômio 32:43, que diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. Moisés cantando, dizendo: alegrai-vos, ó gentios. E isso Moisés cantou no fim de sua vida, depois que ele cometeu o pecado de fazer vir água de uma rocha sem autorização de Deus. Moisés canta, dizendo: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. Quem teve paciência? Moisés ou Deus? Nós precisamos de paciência para tratar uns aos outros, para conviver uns com os outros. E o nosso exemplo maior é Cristo. Cristo que Paulo diz que foi injuriado, levou desaforo para casa para não criar problema relacional. E Paulo finalmente cita Isaías capítulo 11, que está no verso 12 de Romanos 15, que diz: haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele, os gentios esperarão. Deus estava trabalhando para que os seus eleitos fossem de todas as tribos, raças, povos, línguas e nações.
O Senhor Jesus sacrificou-se em nosso lugar, para que pessoas de diversas localidades, de diversos costumes, de educação diferente, de condição financeira diferente, pudessem sentar juntos, pudessem estar juntos, pudessem se relacionar saudavelmente uns com os outros. E para isso precisamos de paciência. Paciência que Deus nos dá. Paciência que o Espírito Santo que habita em nós traz a nós. Paciência que encontramos estudando, meditando e conhecendo a palavra de Deus, porque toda a Escritura ela serve para o nosso aprendizado. O conhecimento das Escrituras também nos ajuda a ter paciência nas tribulações. Não apenas para os nossos relacionamentos, mas para as nossas adversidades, para aquilo que vai acontecer conosco, que vai tentar nos tirar do sério, vai tentar nos tirar a paciência. Precisamos do testemunho das Escrituras. O testemunho das Escrituras que vai afirmar que Deus é fiel, que as promessas de Deus não falham, que as promessas de Deus todas são cumpridas, todas serão cumpridas. E porque Deus não falha em suas promessas, porque Deus não falha em seus propósitos, nós convivemos com as adversidades e vencemos. Convivemos com as dificuldades e não perdemos a fé. Não apenas o testemunho das Escrituras acerca da fidelidade de Deus, as suas promessas nos capacita a suportar uns aos outros, mas também nos capacita a termos paciência diante das dificuldades que todos nós estamos vivendo e vamos viver até o último fôlego de vida. Paciência, irmãos, para conviver uns com os outros. Paciência para conviver com as adversidades, as tempestades, os maremotos de nossa vida. Quando Abraão primeiramente respondeu a um chamado divino para ser o pai de muitas nações, caminhando do Iraque, do deserto para Israel, quando ele já tinha 100 anos de idade e ainda não tinha filhos, Deus disse a ele que ele seria pai de uma grande nação. Quando os filhos de Jacó foram libertos do Egito, do cativeiro do Egito, e quando seus descendentes foram lá entregues à escravidão, Deus estava acompanhando a história, Deus estava sendo fiel à sua promessa. Quando Davi matou dezenas de milhares com o seu exército poderoso rumo ao trono, e quando ele matou o marido de sua amante, Deus continuava trabalhando para que as suas promessas não fossem esquecidas. Deus prometeu que Abraão seria o pai de uma grande nação. Deus não esqueceu, Deus não esquece, Deus tem paciência, Deus tem esperança. Quando Salomão construiu as maravilhas do reino de Israel e quando seus filhos e netos dividiram o reino, Deus ainda estava sendo fiel à sua promessa e iria cumpri-la. Quando Jesus nasceu numa manjedoura e quando ele foi pendurado numa cruz, Deus ainda estava sendo fiel à sua promessa e iria cumprir a sua promessa de que ele juntaria pessoas diversas, pessoas das mais variadas origens e tornaria essas pessoas um só corpo, um só povo, povo de Deus.
O tempo, irmãos, e as tribulações, eles não anulam as promessas de Deus. Se Deus salvou você, Deus promete que você é dele. Pode acontecer o que for, que você sempre e eternamente será dele. Não são as adversidades que vai anular essa convicção, essa certeza de que se Deus nos salva para a eternidade. Todas as escrituras atestam isso, irmãos. Deus preservou os remanescentes dele, os eleitos dele, o tempo inteiro na trajetória do Antigo Testamento, para chegar no Novo Testamento e incluir aqueles que não vinham dessa linhagem judaica, aqueles que são chamados de gentios. O Senhor Jesus veio e juntou e uniu. E quem somos nós para desunir? Quem somos nós para tentar ir contra a vontade de Deus, ir contra a promessa de Deus? Há uma história de William Carey, que foi missionário na Índia. Ele foi desafiado, depois de estar vivendo muitos anos na Índia, ele foi desafiado a relevar a incredulidade da grande massa da população indiana. E ele foi, com a paciência que Deus deu a ele, que Deus encheu o seu coração, ele também relevou a apatia e a oposição dos religiosos da Inglaterra, seu país de origem. No entanto, inspirado pelas palavras do Salmo 22, que diz: lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Carey disse: embora as superstições dos pagãos fossem 1000 vezes mais fortes do que eles, e o exemplo dos europeus 1000 vezes pior, embora eu fosse abandonado por todos e perseguido por todos, a minha fé, diz Carey, firmada naquela palavra de certeza do Salmo 22, se elevaria acima de todos os obstáculos e superaria todas as provações. A causa de Deus triunfará. O trabalho no qual Deus pôs suas mãos infalivelmente irá prosperar. Nós não trabalhamos na incerteza nem em temor pelo resultado. Ele irá reinar até Satanás não ter 1 centímetro de território para andar. Carey envelheceu e não viu com seus próprios olhos o fruto do seu trabalho missionário. 2 jovens americanos, profundamente comovidos pela mensagem de Willie Carey, essa mensagem de vitória, de promessa de Deus a ser cumprida, resolveram continuar o trabalho de Carey. Esses 2 jovens eram Adoniram Judson e Ann Judson, marido e mulher. Eles deixaram os Estados Unidos e viajaram para a Índia, em 1812. Ela tinha 23 anos, ele tinha 24 anos. Eles estavam casados há 14 dias. Eles não poderiam ter previsto as dificuldades que os aguardavam, nem a resistência que as promessas das Escrituras lhe trariam. As intrigas políticas e econômicas da Companhia Britânica do leste da Índia fez com que o Judson, Adoniram e Ann,
tivessem negado a entrada na Índia. Então eles viajaram para a Birmânia. E durante a longa viagem para a Birmânia, o primeiro bebê deles nasceu morto. O segundo filho, Roger Judson, viveu 17 meses e morreu. A terceira filha, Maria Elizabeth Judson, nasceu pouco antes de seu pai ter sido lançado na prisão, sob suspeita de ser um espião britânico. As condições da prisão eram tão cruéis e miseráveis que teríamos muita dificuldade em descrevê-las. Quer dizer, não sei, com Bangu 1, Bangu 2, não sei se a gente tem dificuldade de descrevê-las, né? A cela de Adoniran Judson estava tão cheia que alguns presos tinham que ficar em pé para dormir. Né? Em Bangu 1 a gente vê isso direto. Eles eram privados de água e saneamento. O calor sufocava e o mau cheiro era nauseante. A tortura era uma rotina diária, não apenas como forma de punição, mas também como entretenimento. Os pendurados pelo tornozelo ou polegares, até que a dor lhes tirasse a vontade de viver. Irmãos, o casal se sentiu chamado para ser missionário na Índia. Adoniran sobreviveu à ajuda heróica de sua esposa. Quando o medo fez outroras abandonarem seus maridos, Anne se dirigiu até a miséria da prisão e suportou a zombaria dos guardas. Com os olhos, ela derramava amor através das grades da prisão e revigorou a alma de seu marido, ecoando as palavras de William Carey, que tinha inspirado os seus esforços de missão. Não desista, Adoniran. Deus nos dará a vitória. Quando a esperança havia morrido em outros, essas palavras, frequentemente repetidas por Anne, sua esposa, mantiveram Adoniran Judson vivo na cadeia. Anne também usava as visitas para contrabandear comida para Adoniran. Ele não percebeu que aquele era o último alimento dela, que ia lentamente morrendo de fome. Seu leite para o bebê havia secado, e ela percorria as ruas à noite, pedindo a outras mulheres que amamentassem a sua filha. Em seguida, suas visitas a Adoniran foram interrompidas sem explicação. Mas a antecipação das visitas manteve Adoniran vivo. Agora, a preocupação com a ausência da sua esposa ajudou Adoniran a vencer um dia após o outro. Quando houve uma mudança política e Adoniran foi libertado, foi inocentado, Adoniran começou uma busca desesperada por sua esposa Anne. Ele ficou sabendo que ela estava em um campo de refugiados do governo. E assim que ele se aproximou da tenda que lhe fora designada, Adoniran passou por uma criança tão suja que ele inicialmente não a reconheceu como sendo sua própria filha. Dentro da tenda, Anne, sua esposa, estava deitada, imóvel, sobre cobertores esfarrapados. A doença havia feito cair seu cabelo e deformado suas feições, de modo que ela estava quase irreconhecível. Assim sendo, Adoniran conhecia os olhos e o coração de sua esposa, que mais de uma vez disseram as palavras de esperança a ele: não desista, Adoniran, Deus nos dará a vitória. Anne morreu 11 anos mais tarde e sua filha morreu 6 meses depois. Deus de esperança, Deus da paciência, Deus que cumpre as suas promessas, mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente viva experiências que digam o contrário a nós. Apesar do tempo de sofrimento e da provação que havia passado,
Adoniram declarou, por fim, aquelas palavras de vitória com base nas promessas de Deus. Mais tarde, ele escreveria: a religião de Buda, de Brahma, de Maomé e de Roma, como todas as outras religiões falsas, irão desaparecer, e a religião de Cristo vai permear o mundo inteiro. Essas palavras, irmãos, não foram baseadas num otimismo sentimental. Essas palavras foram baseadas no testemunho da fidelidade de Deus em cumprir as promessas que Ele decidiu cumprir entre nós. Deus colocou a sua grande marcha da redenção em cada parte das Escrituras. E Paulo está aqui lembrando àqueles irmãos que por estavam se desligando uns dos outros, estavam se desviando. Por picuinhas estavam deixando a comunhão. Paulo estava dizendo: Deus colocou uma grande marcha de redenção, da redenção nas Escrituras Sagradas. Deus está trabalhando para que todos nós possamos cear juntos, para que todos nós possamos conviver juntos. Deus sempre trabalhou. Nós não temos ideia do que Deus já fez para que nós todos estivéssemos aqui sãos e salvos, para que nós todos estivéssemos aqui lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Jesus fez tudo para que nós pudéssemos sentar em paz uns com os outros. Se nós olharmos a nossa história eclesiástica de umas décadas para cá, nós vamos perceber que a grande maioria das divisões, das formações de outros grupos, são consequência de problemas relacionais. São consequências de problemas, de detalhes de relacionamentos entre nós. Paulo está dizendo para esses irmãos: quer vocês comam, quer vocês bebam, vocês são todos do Senhor. Está acostumado, né? Que eu falo pouquinho, né? A pilha não aguentou, né? Quer você coma, quer você beba, você é do Senhor. Quer o irmão coma, quer o irmão beba, ele é do Senhor. Irmãos, é muito sério essa nossa vida com Cristo, essa nossa vida com Jesus. É muito sério quando nós estamos aqui juntos e partilhamos da mesa do Senhor. Talvez você possa pensar: foi muito fácil, foi muito simples estar aqui. Não foi. Deus vem trabalhando em toda a história da humanidade para que nós pudéssemos estar juntos. E o Senhor Jesus completou o projeto de redenção, está completando e há de terminar para que nós pudéssemos estar juntos. Então, no que depender de você, não crie nenhum problema. No que depender de você, ande até o infinito das milhas. Dê todos os lados de sua face. Dê todo o dinheiro que é possível, para que você esteja em paz com o outro, para que você esteja com uma vida saudável com o outro, para que você aceite o outro, para que você experimente a paciência
que Deus deu a você, que Deus dá a você, para que você possa não ter dificuldade em todos os relacionamentos que Deus der a você. Não pense de forma humana, não pense olhando com os seus próprios olhos, porque você vai entender que é impossível, você vai entender que é difícil, que é muito difícil, você não vai se estressar mais. Olhe pela ótica de Deus. Olhe pela ótica da palavra de Deus. Olhe pela ótica do texto de Romanos, como vários outros textos da Bíblia. E entenda que é um esforço que cada um de nós precisa fazer para conviver bem um com o outro. Que Deus nos abençoe, que possamos conviver bem um com o outro. Que possamos fazer de tudo para manter a unidade que Deus nos deu, que o Senhor Jesus trouxe a nós. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te louvamos, te adoramos, obrigado, porque o Senhor trouxe a nós a recomendação, a orientação, o apelo de que nós precisamos aceitar uns aos outros, porque o Senhor nos aceitou. E se o Senhor nos aceitou, nós somos capazes de aceitar uns aos outros, porque todos nós somos do Senhor. Porque todos nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Senhor. Pai, que possamos fazer isso no exercício da comunhão da ceia do Senhor. Que a partir dessa mesa possamos realmente cumprir a missão. Cumprir, Senhor Jesus, o exercício de que, no que depender de cada um de nós, vamos ter paz uns com os outros. No que depender de nós, vamos só edificar a vida do outro. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém.